A queda da monarquia no Egito, pan-arabismo, nacionalização do Canal de Suez, conflitos intermináveis com Israel, guerra de egos com a Arábia Saudita e diversas escaramuças com os britânicos. Essa é a história de como o Egito marcou seu lugar no século XX. Você está no canal Suíte Presidencial, meu nome é Fabiano, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu contarei a história de Gamal Abdel Nasser, um dos principais, se não o principal personagem do mundo árabe no século XX. Mas antes do vídeo começar, eu peço que você se inscreva, já deixe seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça. Lembrando que no final tem dica cultural sobre o assunto. Durante o final do século XIX e início do século XX, o Egito passava por uma complicada situação política e, após a Primeira Guerra Mundial, ainda era considerado um protetorado britânico. Naquela época, o país era unido ao Sudão e o monarca local, Fuad I, detinha o título de Rei do Egito e do Sudão. Em contrapartida ao rei, estavam os nacionalistas do partido Wafd e, posteriormente, a Irmandade Muçulmana. Os britânicos, no entanto, mantinham o rei Fuad no poder, pois eles tinham um grande interesse econômico no Canal de Suez. Gamal Abdel Nasser nasceu no dia 18 de janeiro de 1918, em Alexandria. Seus pais eram Abdel Hussein, um funcionário dos Correios, e sua mãe, Fátima Nasser. Em 1924, ele foi enviado pelos seus pais para morar no Cairo, com um de seus tios, pois lá ele teria uma melhor condição no que diz respeito à educação. Durante sua estadia na capital, ele se comunicava principalmente com sua mãe através de cartas. Em 1926, as mensagens se cessam e Nasser, preocupado com o fato, retorna à sua casa e descobre que sua mãe havia falecido após o nascimento do seu terceiro irmão, o que foi um grande choque e algo que o marcou para o resto da vida. Durante o restante da sua infância e juventude, ele se mudou constantemente, vivendo em vários locais, principalmente por conta do emprego de seu pai. Segundo seu biógrafo, Robert Stephens, dois fatos são marcantes na história de Nasser nesse período de sua vida. O primeiro é o falecimento de sua mãe, e o segundo é o fato de que sua família era bastante adepta do nacionalismo egípcio. O período da sua juventude é marcado principalmente por ativismo político e estudantil, sendo que no final dos anos 30 ele estava envolvido em diversos protestos contra a presença britânica no Egito, principalmente no que toca o Tratado Anglo-Egípcio de 36, no qual a maioria das tropas britânicas se retiraram do país. Porém, eles ainda permaneceriam com bases na região de Suez. No final de 1937, após um curto período frequentando a Faculdade de Direito, ele ingressa na Real Academia Militar, onde se tornou segundo-tenente. Foi nesse período também em que ele conheceu Anwar Sadat, que, assim como Nasser, viria a ser uma importante figura política do Egito. No período em que esteve no exército, Nasser serviu principalmente no Sudão, até 42, quando retorna ao Egito e passa a ser instrutor na Academia Militar. Em 1942, decorria também a Segunda Guerra, e neste meio tempo, o Reino Unido, tentando exercer sua influência no Egito, cercou o palácio do novo rei, Farouk I, e o obrigou a indicar o primeiro-ministro que eles queriam. A insatisfação da ala militar egípcia, incluindo Nasser e Sadat, já era bastante grande, principalmente por conta das várias interferências externas e também da grande corrupção que havia em torno do rei. Se aproveitando da sua posição na Academia Militar, Nasser formou um grupo de nacionalistas como ele, e que tinham como objetivo fazer uma revolução no Egito. Porém, em 48, os planos de Nasser são adiados, quando Israel declara sua independência e se inicia a Guerra Árabe-Israelense. Apesar de seu bom desempenho nas funções durante o conflito, o Egito fica do lado dos perdedores. Mas alguns oficiais, incluindo ele, acabam por ser reconhecidos
pela população local. Os militares, no entanto, se sentiam cada vez mais insatisfeitos e o desejo de mudança só aumentava cada vez mais. No final de 49, acontece um golpe militar na Síria e os egípcios, inspirados em tal fato, se movimentaram no mesmo sentido. E durante os 2 anos seguintes, Nasser e os outros militares colocaram um plano em ação. Entre o final de 49 e o início de 52, a política egípcia era uma verdadeira bagunça e diversas tentativas de assassinato contra diferentes políticos foram efetuadas. Em 25 de janeiro de 52, milhares de soldados britânicos instalados nas proximidades do Suez tiveram escaramuças com soldados egípcios e dezenas destes acabaram por morrer. Uma grande revolta se gerou no Cairo e se estendeu por alguns meses. Se aproveitando do fato, Nasser e outros militares nacionalistas passam a defender publicamente a derrubada do rei Farouk do poder, algo que acaba por acontecer em 53, com a abolição da monarquia no Egito. Apesar de demonstrar uma liderança política na derrubada da monarquia, Nasser não foi escolhido para governar o país naquele primeiro momento, e o general Naguib acabou por ser nomeado o primeiro presidente do Egito e Nasser o vice, sendo que os dois acumularam também os cargos de primeiro-ministro e vice. No mesmo ano, todos os partidos políticos foram banidos do Egito, sendo estabelecido o Conselho de Comando Revolucionário, conhecido como RCC. O Egito, naquele momento, passava por uma caótica situação política, e Gamal Abdel Nasser, apesar de não ser o presidente, tinha um elevado prestígio entre os militares. No final de 53, Naguib se aproxima cada vez mais do grupo chamado Irmandade Muçulmana, e os restantes dos militares, não gostando nada disso, o prendem. Entretanto, membros da Irmandade Muçulmana saem às ruas aos milhares, pedindo a volta de Naguib, que acaba por acontecer por um breve momento. Um período de completa instabilidade toma conta do país, até outubro de 54, quando Nasser e seus aliados finalmente tomam o poder, após uma tentativa falhada de assassinato contra ele, por parte de Naguib e da Irmandade. Milhares são presos e outros tantos acabam por desaparecer. Com sua chegada ao poder, suas principais ações foram de impor controle sobre todas as publicações da imprensa, sendo que essas deveriam ser previamente aprovadas pelos seus aliados, antes de irem a público. Convocou os principais artistas do país e os mandou criarem músicas e peças que falassem bem dele e da Revolução. Em seus discursos públicos, passou a utilizar os termos pátria árabe e nacionalismo árabe com muita frequência. Em 55, passou a buscar uma maior influência internacional por parte do Egito, fazendo visitas e incentivando a independência de diversos países do Oriente Médio e da África, chegando mesmo a ser considerado um dos principais líderes do Oriente Médio em diversos encontros internacionais. Apesar de todos os feitos diplomáticos, a relação com Israel se tornava cada vez mais difícil. Prova disso foi que, em meados de 55, Israel entrou na faixa de Gaza, que era controlada naquela época pelo Egito, para suprimir ataques que vinham sofrendo a partir daquela região. Nasser, apesar de não ter gostado nada daquilo, preferiu não agir militarmente e decidiu por restringir a navegação de Israel no Estreito de Tirã. Israel, por sua vez, agiu colocando tropas próximas a fronteiras com o Egito, fazendo com que a tensão subisse ainda mais. Em 1956, uma nova Constituição foi estabelecida no país, e também neste período houveram eleições, sendo Nasser o único candidato a concorrer. O plano de política externa do Egito continuava a todo vapor, e negociações de armamentos, no valor de 320 milhões de dólares, foram feitas com a Tchecoslováquia. Se por um lado, Nasser conseguia aliados no leste, a situação não era muito boa com a França, Estados Unidos e Reino Unido, que retiraram o incentivo à construção de uma barragem que era do interesse egípcio. Em junho de 56, o Reino Unido retira todas as suas tropas da região do Suez, e Nasser então informa publicamente sua decisão de nacionalizar o canal,
algo que ocorre no dia 26 de julho, em um discurso marcado por acusações contra os britânicos. Com o fato, a sua popularidade entre os egípcios aumentou de maneira considerável. Já a França e Reino Unido convocaram uma reunião na ONU para discutir o assunto. Na reunião, decidiu-se então que o Egito tinha direito a controlar o canal, desde que permitisse a passagem de navios estrangeiros. Não aceitando tal fato, França e Reino Unido se juntaram secretamente a Israel. E em 29 de outubro de 56, forças israelenses invadem a península do Sinai e vão em direção ao canal, tendo a cobertura da Força Aérea Britânica e Francesa. Em um primeiro momento, a aliança avança bastante, eliminando diversas defesas egípcias e se aproxima do canal. Nasser, por sua vez, afirma que o Egito nunca iria se render e distribui 400 mil rifles a diversos civis voluntários e outros grupos que se deslocam em direção ao Suez. A batalha principal ocorreu na cidade de Port Said, onde milhares perderam a vida. Os conflitos só chegaram ao fim quando a ONU, apoiada pelo presidente americano Eisenhower, condenou e ordenou a saída dos invasores do Egito, algo que aconteceu em março de 57, fazendo com que Nasser se tornasse um herói não só aos olhos dos egípcios, mas também em parte do mundo árabe. Ao atingir seu auge de popularidade, Gamal Abdel Nasser faz ressurgir o pan-arabismo, ideologia que defende a unificação dos países árabes em um só. Em 57, o Pacto de Defesa Regional foi assinado, envolvendo Egito, Arábia Saudita, Síria e Jordânia. Todo esse crescimento e carisma passou a chamar a atenção dos Estados Unidos, que nesta época adotaram a chamada Doutrina Eisenhower para combater o avanço do comunismo no mundo. Apesar de Nasser também ser anticomunista, os Estados Unidos viam ele como uma figura que estava tendo influência demais no mundo árabe e passou a interferir nos planos do governante egípcio, reduzindo sua influência e dando mais palco para o rei Saud, da Arábia Saudita. O resultado dessa interferência foi que o Pacto de Defesa Regional foi desfeito, principalmente por conta da deteriorização da relação entre Nasser e o rei Saud, sendo que a Síria passaria a ser a maior aliada do Egito naquele momento. É preciso lembrar que, apesar das intrigas de Estado, a maior parte da população árabe via Nasser com bons olhos. Em 1958, forças turcas se aproximam da fronteira com a Síria, que, menor e mais fraca, pede o apoio de Nasser, sugerindo uma fusão entre os dois países, para assim dissuadir os turcos de entrarem na Síria. Apesar de uma certa relutância no começo, o líder egípcio concorda com o plano, e em fevereiro de 58, para o espanto de todos, nasce a República Árabe Unida, resultado da fusão entre Egito e Síria. Quem também tentou se juntar à nova república foi o Iêmen, algo que aconteceu, porém, em modos diferentes. Quem não gostou nada do que estava acontecendo foi o rei Saud, da Arábia Saudita, que planejou uma tentativa de assassinato contra Nasser, enquanto este visitava Damasco. A tentativa deu errado, e como resultado, o rei Saud foi deposto por seu irmão, o príncipe Faisal da Arábia Saudita. Na liderança da agora República Árabe Unida, Nasser publicou uma nova constituição e baniu todos os partidos políticos que existiam na Síria. Governando o Egito, Síria e Iêmen do Norte, Nasser traçou como seu próximo alvo o Líbano, que por conta de conflito entre apoiadores de Nasser e apoiadores do governo local, entrou em uma guerra civil. Ele também tentou, através de grupos rebeldes, tomar o poder no Iraque e em Omã, transformando o Oriente Médio em um verdadeiro caos. Turbulência esta que só iria terminar no final de 59, com a intervenção de outros países. Com todos esses conflitos e instabilidades, questionamentos à sua liderança começavam a surgir na Síria. Em meados de 61, opositores dele na Síria tentaram usurpar o poder, principalmente por conta da péssima situação econômica que se encontrava o povo sírio. Nasser até tenta reverter a situação, mas logo depois
reconhece que a República Árabe Unida havia chegado ao fim, quando também perdeu o apoio no Iêmen. No início de 64, Israel tinha planos de desviar o Rio Jordão, algo que prejudicaria Síria e Jordânia. Nasser, então, convocou uma reunião da Liga Árabe para discutir o assunto. O resultado dessa reunião foi a criação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, grupo que foi durante muito tempo inimigo número 1 de Israel. Durante esse meio tempo, Nasser também fortalecia sua política externa, participando da criação do movimento dos não alinhados, juntamente com Indonésia e Índia, e contribuiu também para a independência da Argélia. Entretanto, as relações entre Egito, Israel e outros países árabes se tornavam cada dia mais tensas, principalmente por conta do fechamento do Estreito de Tirã por parte do Egito e de outros casos que ocorreram durante os últimos anos. Israel efetua um ataque preventivo às bases aéreas do Egito, destruindo parte da sua força aérea. Tomou também o deserto de Sinai e a faixa de Gaza do Egito e as colinas de Golã da Síria. A conclusão da chamada Guerra dos 6 Dias se deu então com a renúncia de Nasser pela televisão. Porém, ele desistiu da renúncia no dia seguinte e prendeu diversos generais e militares que, segundo ele, queriam tomar o poder. O prestígio de Nasser já não era o mesmo depois da derrota na Guerra dos 6 Dias. Ele perdeu também o posto de líder da Liga Árabe para o rei Faisal da Arábia Saudita. Os seus anos restantes no poder foram marcados por tentativas de reformas internas e também por enfrentamentos a protestos de diferentes tipos, e a pressão resultou em alguns direitos civis no Egito. No início da década de 70, mais conflitos com Israel, agora por conta de retomar a área perdida na Guerra dos 6 Dias, e também por conta de solucionar conflitos iniciados pela OLP. Porém, no dia 28 de setembro de 1970, após uma reunião da Liga Árabe no Cairo, ele sofre um ataque cardíaco e vem a falecer, assumindo sua posição na presidência Anwar Sadat, seu companheiro no início de vida militar. Pode-se considerar Gamal Abdel Nasser um literal divisor de águas no que diz respeito ao Oriente Médio, já que este esteve envolvido nos principais acontecimentos da região no século XX, tendo deixado um legado que divide opiniões, sendo que para alguns ele foi um herói nacionalista egípcio e árabe, já para outros ele foi apenas mais um ditador, que tentou controlar tudo e todos à sua volta. As dicas culturais desse vídeo são o filme O Anjo da Mossad e a série The Crown. Lembrando que se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe e já deixe seu like.